Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da Priner. Meu nome é Aline Rodrigues, sou analista de RI e é um privilégio estar com vocês aqui nesta manhã. Temos aqui presentes o Túlio Sintra, CEO, e Marcelo Costa, CFO e DRI da companhia. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, constituem-se em crenças e premissas da administração, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Agora, gostaria de passar a palavra para o Marcelo Costa para iniciarmos a nossa apresentação. Marcelo, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Aline. Bom dia a todos. Vamos aos destaques desse trimestre. Quero começar mencionando a aquisição da Real Estruturas, criando a nossa quarta unidade de negócios, montagem industrial. A Real possui mais de 25 anos de experiência e é destaque na engenharia nacional em qualidade e confiabilidade. Essa nova UN é liderada por seu antigo sócio e diretor executivo. O valor da transação foi de 170,7 milhões. Pelo acordo firmado, os resultados pertencem à Priner desde o primeiro dia de julho deste ano. Por esse motivo, os números que apresentaremos serão relativos às demonstrações pro forma. Nossa receita líquida foi de 392,7 milhões, representando forte crescimento, 46% versus o mesmo tri do ano anterior e 91,3% em comparação ao segundo trimestre desse ano. Nosso EBITDA atingiu 58,1 milhões, o que equivale à margem de 14,8%. A contribuição da Real Estruturas foi de 22 milhões. O resultado, mesmo sem essa contribuição, foi de 36,1 milhões, um recorde em nossa história. O retorno sobre o capital empregado apresentou importante crescimento, atingindo 15,4%. Geramos lucro líquido de 20,8 milhões no trimestre, o que corresponde à margem líquida de 5,3%. A relação dívida líquida EBITDA-LTM no final de setembro foi de 1,83 vezes, considerando a aquisição feita nesse trimestre. Para encerrar os destaques, menciono que contávamos com 650 vagas abertas ao final do trimestre, as quais serão preenchidas no quarto trimestre. No terceiro TRI de 24, a receita líquida registrou aumento de 46% em relação ao mesmo período do ano anterior, em função da aquisição da Real Estruturas, do início das operações de novos contratos offshore e também contratos na infraestrutura, além da expansão da unidade de negócios de engenharia de integridade e inspeção. A variação sem a Real Estruturas foi negativa em 3,6% e positiva em 26,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e ao segundo trimestre de 2024, respectivamente. Destaco que houve melhoria da margem bruta orgânica nas duas comparações temporais, contra o mesmo TRI do ano anterior e contra o trimestre imediatamente anterior agora desse ano. No gráfico à direita, podemos ver a forte expansão do lucro bruto per capita.
Além dos motivos que contribuíram para o crescimento da receita líquida e que também afetaram positivamente o lucro bruto per capita neste trimestre, quero ressaltar a redução de ociosidade nas 3 unidades de negócio já existentes. Esse gráfico é bastante útil para confirmar a nossa comunicação de que a retração no volume de atividades que ocorreu no primeiro semestre desse ano foi um encontro de eventos pontuais, não representando um fato estrutural. Enquanto isso ocorria, estávamos tocando diversos projetos de melhorias internas, além das negociações em relação às recentes aquisições anunciadas esse ano, lembrando a Welding e a Real Estruturas. Além da expansão no volume de atividades, os resultados nesse trimestre foram recorde, conforme veremos a seguir. Geramos um lucro bruto recorde nesse trimestre, com e sem a nova unidade de montagem industrial. Destaco que o forte incremento absoluto no lucro bruto, que foi de 37,3 milhões no terceiro TRI de 24, em relação ao terceiro TRI de 23, foi ocasionado por incremento no volume de atividades e melhoria de margens em todas as UMs. Vamos detalhar. Primeiro, eu quero destacar mais diversificação dos serviços prestados através da aquisição da Real Estruturas. Em segundo, a aceleração das operações em novos contratos offshore. Em terceiro, o início de operações de novos contratos conquistados pela UN de infraestrutura. E, em quarto, a expansão da UN de engenharia de integridade e inspeção. O lucro bruto no terceiro TRI de 24, desconsiderando a contribuição da Real Estruturas, foi de 61,8 milhões, o que representa incremento de 19,9% e 58,4% em relação ao terceiro TRI de 23 e ao segundo TRI de 24, respectivamente. Ao lado direito, vemos a evolução do EBITDA, obviamente beneficiado diretamente pelos mesmos fatores que alavancaram o lucro bruto, visto não haver nada relevante a mencionar sobre as despesas operacionais, além do fato de terem variado de forma absoluta em função das duas recentes aquisições e também é importante mencionar a sua diluição em função dos ganhos de escala. Aproveito para fazer 2 destaques. Geramos um EBITDA recorde esse trimestre, com e sem a nova unidade de montagem industrial. Desconsiderando a contribuição da Real Estruturas, o EBITDA no terceiro TRI foi de 36,1 milhões, o que equivale a um incremento de 21,9% e de 104% em relação ao mesmo TRI do ano anterior e ao trimestre imediatamente anterior desse ano, respectivamente. Impulsionados pelo incremento no volume de atividades e margens das nossas 3 unidades de negócios e pela chegada da Real Estruturas, nosso lucro líquido e ROIC retomaram a tendência de crescimento histórica, deixando o primeiro semestre no retrovisor. Apesar do atual nível de juros alto na economia brasileira, nossa margem líquida foi de 5,3%, o que equivale a um lucro líquido de 20,8 milhões. O ROIC foi de 15,4%, exatamente o mesmo do terceiro TRI de 23. Eu passo agora a palavra para o Túlio, nosso CEO, para as considerações finais. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Aline. Bom dia a todos. Após um trimestre de resultados tão espetaculares, a pergunta que deve ser feita provavelmente por vocês e investidores é por que a Priner vai seguir crescendo, por que ela vai continuar gerando valor incremental? Será que o que a Priner tinha para entregar, ela está chegando? Então,
nós pensamos nas mensagens de mostrar o porquê nós acreditamos e porquê nós estamos tão seguros da continuidade do nosso crescimento, da nossa criação de valor. O primeiro deles nós contamos com a confiança de clientes e investidores. Confiança conquistada ao longo de anos, onde nós comunicamos uma coisa e entregamos aquilo que nós comunicamos. Desde a data do IPO, desde o Investor Day, nós temos seguido à risca o que nós nos comprometemos a fazer com a confiança dos recursos dos investidores. Clientes que estão conosco há décadas, onde nós temos uma taxa de renovação de contrato de 100% por 10, 15, 20 anos. Isso é confiança. O outro motivo que nos leva a ter segurança do nosso crescimento é a nossa cultura orientada à qualidade, uma cultura orientada a fazer o certo. Não é por acaso que nós atingimos valores de Net Promoter Score, NPS, recordes nos serviços que nós prestamos. Temos valores imensamente altos na área de infraestrutura, na área de inspeção, na área de atendimento offshore, muito difícil de serem obtidos nesse segmento que nós atuamos. O terceiro fator, para além da confiança e além da cultura orientada à qualidade, é uma estratégia. Nós temos um rumo, uma estratégia muito bem feita, muito inteligente, feita por várias pessoas, e ela é dinâmica. Ela é dinâmica no sentido que ela é fluida. Enquanto nós encontramos obstáculos ou mais informações ou menos informações de um determinado segmento ou de uma integração que foi feita de uma forma e agora nós temos que fazer de outra forma, a nossa estratégia tem esse dinamismo em função das informações que nós vamos obtendo ao longo da nossa jornada. O quarto ponto, para além dos que nós mencionamos, é um plano. Só a estratégia não bastaria, mas nós temos um plano. Um plano feito pelos diretores de UN, pela diretoria de pessoas, pela diretoria, pelo CFO, pelo conselho, pelos liderados e dos liderados. Então, é um plano feito que envolve dezenas de pessoas e ele se cascateia pela companhia e eles sabem qual é a nossa estratégia, onde nós queremos chegar, qual a nossa cultura e o quanto nós temos que honrar a confiança de clientes e de investidores. Temos uma plataforma adequada, os processos, o nosso sistema de TI, as nossas formas de comunicação, as nossas formas de avaliar empresas que serão adquiridas, os nossos processos de integração. A nossa plataforma é azeitada, ela funciona. Isso nos dá muita segurança de que é uma plataforma que é um trampolim adequado para que possamos ir ainda mais alto. Nós temos os recursos necessários, temos os recursos financeiros, temos a confiança de investidores e clientes, temos os equipamentos, temos os meios, temos um conhecimento e uma engenharia interna provavelmente irreplicável por muitas companhias no Brasil. Então, não nos faltam recursos, nem plataforma, nem plano, nem estratégia, nem cultura e nem confiança. Mas, principalmente, e é o mais importante de todo, nós temos as pessoas certas. São pessoas que vieram das empresas adquiridas, pessoas que vieram desde o tempo da Mills, do spin-off, contribuições do conselho, pessoas de diferentes estados, diferentes formações, pessoas que têm muita experiência no offshore, muito na mineração, muito na inspeção, muito no etanol, as pessoas certas. Essa diversificação de conhecimento, de formação, é o que nos dá total segurança de que a Priner seguirá crescendo com valor incremental. Muito obrigado pela atenção de vocês, os espero no Q&A. Muito bom dia. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que os façam todas as perguntas de uma vez só, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta.
O Matheus Santana, analista sell-side da XP, pediu para abrir o microfone aqui para ele fazer pergunta. Bom dia, Matheus. Não sei se o Matheus fez a Bom pergunta, eu dia, estou pessoal. Vocês ouvindo. conseguem me ouvir agora? Sim. 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 Bom dia, Bom Matheus. dia, Matheus. Bom dia, Túlio e Marcelo. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria saber como vocês estão vendo a aquisição da Real no momento. Assim, a gente viu um crescimento forte de receita no terceiro tri, quando a gente analisa o resultado, né? Vem aqueles 137 milhões, dá uns 550 analisado, versus 350 de quando vocês anunciaram a aquisição. O que foi o driver para esse resultado mais forte e um pouco que a gente pode esperar para frente também, para atender assim, um crescimento para os próximos tris? E a segunda pergunta aqui é que a gente viu uma adição bem sólida de backlog e também uma abertura de novas vagas forte. O que dá para a gente esperar em termos de conversão desse backlog para receita nos próximos tris? Dá para pensar numa aceleração do quarto tri contra o terceiro tri? São essas perguntas aqui. Obrigado, pessoal. Bom dia, Matheus, obrigado. Cara, a Real realmente vem numa velocidade de crescimento forte, eles estão com bons projetos. Eu não gosto de ficar anualizando as coisas, porque tem projetos que começam, projetos que terminam. A anualização de um trimestre, simplesmente multiplicar por 4, perde um pouco da situação de você ter um contrato que está terminando, o outro que está começando. Então, eu não faço anualizações nesse segmento. Entretanto, a Real tem um bom backlog, ela deve continuar nessa faixa de receitas e de resultados ainda por trimestres. Nós visualizamos uma continuidade disso por alguns trimestres, e à medida que a gente vai ganhando projetos, a gente vai tendo uma visibilidade maior. Hoje, a visibilidade que nós temos nos projetos da Real nos deixa confortável da manutenção, no mínimo da manutenção do que eles têm feito no passado. Ele pode haver uma queda? Sim, pode haver uma queda, uma oscilação entre trimestres, mas ela está preparada em termos de pessoas, de contratos e de clientes, assim como de demanda. O mundo de mineração tem uma demanda muito grande para dar continuidade ao que tem sido feito. E essa adição de backlog, ela é de uma conversão rápida. Nós não temos projetos dessa vez que atrasam chegadas de embarcações ou de liberação de IBAMA, que nós tivemos alguma coisa em infraestrutura, atrasos de fechamento de projetos que nós tivemos também no primeiro semestre. Então, nós esperamos que esses backlogs tenham uma conversão mais rápida do que nós tivemos no ano passado, no início deste ano. O quarto trimestre, sim, nós temos uma visão positiva para o quarto trimestre, de dar continuidade do nosso crescimento, como a gente tem ventilado desde o ano passado, que nós teríamos um segundo semestre muito distinto do primeiro semestre. Um segundo semestre muito distinto do primeiro semestre. Ficou claro aqui, pessoal. Obrigado. A próxima pergunta é do Vitor Lima Blasques, analista buy-side da Prumo Capital. Ele pergunta: se puderem discorrer mais sobre a aceleração do crescimento orgânico, por favor, qual a expectativa da companhia para o quarto TRI e principalmente para 25, considerando a potencial não ocorrência de atrasos de conversão de backlog vistos esse ano? Vitor, a empresa, como eu acabei de comentar nesse mosaico aí que nós desenhamos, nós temos o backlog, temos equipamentos, temos os recursos, temos as pessoas, temos os clientes para dar continuidade a esse crescimento. Eu não consigo lhe dizer quanto que vai ser o crescimento do quarto TRI, quanto que vai ser o crescimento de 2025, porque nós não temos a política de fazer a revelação dos nossos orçamentos. Agora, a tendência, eu posso dizer, nós estamos em tendência de crescimento e nós não visualizamos uma inversão dessa tendência.
A próxima pergunta é do Tiago Cascali de Lima, investidor. A forte correlação de disponibilidade de mão de obra com a receita é considerado um fator de risco alto pela gestão, dado que o nosso país possui sérias restrições em ofertar pessoas qualificadas. Poderiam elencar as ações para mitigar tal risco? Esse é um dos maiores problemas de qualquer companhia de serviços especializados no Brasil, é a disponibilidade de mão de obra qualificada. Nós temos realmente muitos jovens sendo formados e coisa e tal, mas nós não temos boa formação para serviços muito especializados e complexos. Então, nós temos mais dificuldade com o mundo de inspeção e integridade, com o mundo de operadores de máquinas de hidrojato, alguns cargos na área de montagem. Então, o que nós temos feito, por exemplo, na inspeção e integridade, foi criada a Unisp, que é a Universidade da Inspeção, onde eles têm tido um sucesso muito grande de formação de pessoas. Nós temos um projeto na companhia, o projeto Raiz, que vem também investindo em talentos mais jovens para a formação de cargos na área de serviços industriais. Temos investido em formação de gente para a operação de equipamentos de ultra alta pressão. Então, a resposta da companhia para isso tem sido nós investirmos em formação. Esse é um dos motivos que é difícil derrubar também a nossa despesa. Nós temos realmente um foco de trazer gente, ter um pessoal que fica ansioso por um período maior em treinamento. Não é possível a Priner ter a ambição que tem de crescimento acreditando que o mercado vai formar as pessoas e vai trazer as pessoas, nós vamos publicar uma demanda de tantas pessoas especializadas e elas vão fazer fila na nossa companhia para entrar. Isso não existe, é uma fantasia. Nós temos que arregaçar as mangas e treinar pessoas. Se isso não ocorre, a companhia não cresce. E é o que nós temos feito. Tem um ponto adicional também, que é o seguinte: a área de TI da companhia, ela não se limita a desenvolver projetos de automação para o back-office da companhia, né? Ela dá apoio no desenvolvimento de vários projetos e sistemas para as nossas operações, projetos, por exemplo, para controlar a logística do embarque e desembarque, projetos para apoiar a aceleração do desenvolvimento de laudos de engenharia de integridade e inspeção. Então, com esses projetos, com essas automações que são implantadas na ponta, nas nossas operações, a gente garante uma melhoria de produtividade da nossa equipe que já está dentro de casa. E com isso a gente também consegue minimizar um pouco essa necessidade de mão de obra nova, que, como o Túlio bem explicou, a gente resolve formando gente aqui dentro de casa, né? Eu lembro de uma frase antiga que o Flamengo tinha, que a gente forma craque dentro de casa, né? Aqui na Priner também, nós formamos craques dentro de casa, tá? Tem Próximo. tem mais uma pergunta do Tiago. Ele diz: obviamente, há várias oportunidades de crescimento e consolidação no mercado local. No entanto, há planos de expandir as operações para mercados externos? Caso positivo, poderiam comentar se há conversas em andamento? Sim, a despeito que o mercado brasileiro tem muita oportunidade, também há oportunidades lá fora, e principalmente no segmento de óleo e gás. Então, a companhia, nós temos tido análises para a expansão para o Golfo do México. Nós já vamos fazer alguns serviços para a MODEC no Golfo do México, esse contrato já existe. Os delineadores já foram para lá, delinearam, mandamos habitat, faremos parte da parada de manutenção de uma FPSO no Golfo. Isso é o início. Também temos discussões de expandir a inspeção e integridade para o Golfo do México, assim como para outras águas. E sim, temos algumas discussões com companhias que já se estabeleceram no exterior, principalmente inspeção e integridade, para que nós possamos acelerar esse crescimento. No orçamento e no budget futuro,
nós temos pensado, sim, em expandir mais velozmente para fora com essas atividades. Mas por que essas atividades mais velozmente? Porque elas são leves de serem transportadas. Tem muita coisa que a gente consegue simular em computadores aqui no Brasil, os equipamentos são fáceis de transportar daqui para lá e de lá para cá. Então, é muito mais um trânsito fluido intelectual e de equipamentos mais leves do que uma massa de equipamentos pesados que demanda navio e coisa e tal. Então, esse segmento ele deve ser mais rapidamente expandido para o exterior que os demais. A próxima pergunta é do Vitor Vasconcelos, analista buy-side da Alphakey. Ele diz: duas perguntas do meu lado. Primeiro, agora que vocês já estão em contato com a Real há um pouco mais de tempo, como vocês avaliam quão pronta ela está para expansões em outras geografias ou segmentos? Qual é a prioridade para a expansão dela atualmente? Segundo, o resultado da empresa teve uma grande volatilidade no ano, principalmente no segmento de serviços industriais. Vocês pensam em alguma estratégia para diminuir essa volatilidade em serviços industriais? Ah, a Real está pronta para expandir, sim. É uma empresa muito bem gerenciada, tem sistemas muito sólidos. Realmente a gente só se surpreende com a qualidade da Real. Nós nos surpreendemos o tempo todo com a qualidade da Real à medida que a gente vai conhecendo mais a companhia. A primeira onda expansionista da Real deve ser geográfica, que é para outras dimensões fora do quadrilátero, outras áreas para fora do quadrilátero ferrífero, e assim como para outros metais, eles estão mais concentrados em minério de ferro. Por que mineração? Porque é uma área de bastante domínio da companhia, são clientes de muito conhecimento da companhia e são serviços que a empresa conhece. Então, dentro de um tripé de riscos que é geografia, cliente e segmentos, ela conhece o serviço, conhece o cliente, e a mudança de geografia é o de menor risco e mais velocidade. Então, a primeira onda expansionista deles, da Real, deve ser por geografia. As demais ondas expansionistas, que são para outros segmentos, como etanol, papel celulose, suco de laranja, tem algumas expansões no Brasil, etanol de milho, biodiesel, essas coisas, é uma onda que demanda conhecermos o cliente, conhecermos os segmentos, temos obras menores para nos aculturarmos com a nova geografia, porque esses segmentos também não estão nessa região, estão ou no interior de São Paulo, ou no interior de Mato Grosso, ou no Pará, para então termos uma expansão de segmento também. Então, a primeira será de geografia e a segunda será por segmentos. As serviços industriais, a UEM de serviços industriais teve essa oscilação muito acarretada por embarcações que atrasaram, uma redução muito grande da atividade na petroquímica, fruto da inversão do crack spread. Se você analisar a tonelada de resina pela tonelada de nafta, a petroquímica vem sofrendo muito, isso retirou muito da presença do serviço de OPEX de lá, e tivemos também um pouco de atraso na Acelen durante esse período. Se a Acelen vai ser estatal, não vai ser, isso gerou vai continuar privada, isso gerou alguns atrasos. Hoje em dia as embarcações já chegaram, nós já calibramos as nossas pessoas e atuações para este cenário. Não temos embarcações que seriam atrasadas daqui para frente, então nós não enxergamos essa oscilação nesta proporção nos trimestres futuros, né? A nossa forma de combater isso tem sido a diversificação. Então, você vai ver, enquanto a serviços industriais possa cair, a infraestrutura vai subir, ou a infraestrutura vai cair, mas aí o offshore sobe, o offshore estabiliza
mas aí a montagem começa a fazer mais, a montagem cai um pouco, aí a infraestrutura sobe. Essa diversificação que nós temos de vários segmentos e vários serviços vai gerar um consolidado estável e de crescimento contínuo. Não dá para ficar só no offshore. Bom, aí você vai ficar oscilando como o offshore oscila. Só no petroquímico você vai ficar com isso, ou só na mineração. Daí essa multitude de segmentos e de serviços que nós temos é que fazem com que a companhia tenha um crescimento equilibrado, estável e com a tendência de ascensão. Não quero me alongar nisso, mas a gente entra agora na entre-safra do etanol. Então, são margens maiores, é uma receita maior, e isso combateria, por exemplo, aqueles movimentos do primeiro trimestre com offshore, que é quando muita gente desembarca e volta depois do Natal em algumas atividades. Tem mais uma pergunta do Vitor da Prumo. Ele diz: podem detalhar os KPIs do novo plano de remuneração de longo prazo? Quais são os maiores pesos dentro dele, lock-up e vesting? Acho que a gente pode responder isso. Nós podemos, Marcelo, penso que nós podemos fazer um PowerPoint explicando o funcionamento disso e disponibilizando no nosso site. Que se eu for explicar aqui tudo como funciona isso, nós vamos ocupar muito tempo. Então, fica aqui do nosso lado preparar um desenho da explicação do que foi publicado e colocaremos disponível no site. Ele já agradeceu aqui. Ele disse: muito obrigado, vai ajudar muito. Tá. Tem mais uma pergunta do Tiago. Ele diz: quais são as empresas de atuação similar à Priner no exterior, as quais a gestão tem como referência? Na área, pensa que nós estamos criando uma companhia muito multidisciplinar. Na área de engenharia de inspeções e integridade, a empresa que nós observamos como uma referência no exterior é uma empresa listada na Bolsa de Madrid, que é a Applus, com 2 P's, AP+. Applus, com 2 P's. Essa é uma referência que nós olhamos para a nossa atividade de inspeção. No mundo de serviços industriais, nós gostamos muito de analisar e de ver as tendências da Altrad, francesa, com a AL-Trad. É uma empresa fechada, mas que publica seus resultados como se fosse uma empresa aberta. Na parte de montagem industrial, nós olhamos empresas EPCistas que tem na Europa, como Bilfinger, que é alemã, e algumas coisas também que a Altrad faz. Na área de infraestrutura, nós não temos essas referências lá fora, nós temos mais, o Brasil é muito forte em infraestrutura, e aí nós temos concorrentes locais. No exterior, nós gostamos muito do trabalho dos portugueses, né, da Teixeira Duarte, por exemplo, que é uma empresa de capital fechada, mas faz uma excelente qualidade de trabalho no exterior também. Eles têm alguma presença aqui. Então, isso é interessante, porque a Priner não tem um concorrente pronto. Na UNDI, nós temos um nicho de concorrentes, em montagem nós temos um outro nicho de concorrentes, em infraestrutura outro nicho, e em serviços industriais outras empresas. Essas empresas em serviços industriais, às vezes, atuam apenas no onshore ou apenas no offshore. Que fez o passo de atuar offshore, onshore, misturando ultra alta pressão, como nós fazemos, isolamento e andaime, foi só a Priner. E quem juntou todas essas atividades e tem sido capaz de gerir essa complexidade de serviços conectados, numa plataforma conectada de serviços mais complexos, foi só a Priner também. A próxima pergunta é do Enzo, analista buy-side da Titan.
Ele diz: a operação da Real tem alguma sazonalidade ao longo do ano? Vocês comentaram que devemos ter mais receitas do setor de agro, cana-de-açúcar. Devemos esperar que as margens do quarto tri sejam maiores? Podem falar um pouco sobre a sazonalidade da welding? Ah, quando analisamos a Real, nós identificamos uma sazonalidade deles menor, com menor receita no primeiro trimestre e no segundo trimestre, e maiores no terceiro e no quarto. Mas isso não se repetia todos os anos. Isso aconteceu de 5, aconteceu 3 vezes, em 2 vezes não. Então tinha essa sazonalidade, sim. Não era uma sazonalidade como nós tivemos na nossa companhia consolidada esse ano, mas havia. A welding tem uma sazonalidade, sim. Ela é muito forte entre novembro e abril, que é a entre-safra da cana-de-açúcar, e depois ela fica estável pós entre-safra até a outra safra. Então ela gera quase 2/3 dos seus resultados no período de entre-safra, não chega a 2/3, talvez 60% ou mais no período de entre-safra, e o restante é no período pós-entre-safra. Agora, é interessante que ela é forte durante a entre-safra, que é de novembro a abril. E é um período onde nós tínhamos mais oscilações na companhia. Então, é de se esperar que, mesmo que nós venhamos a ter quedas de receita, como nós até tivemos agora uma receita menor no terceiro tri orgânico do que no terceiro tri do ano passado, mas a margem foi maior. Vocês viram que a gente colocou mais lucro bruto para dentro da companhia, mesmo com menos receita. Então, isso pode acontecer, da gente ter uma receita menor, mas o lucro bruto, o dinheiro que entrou na companhia, ser maior. Outra pergunta era... Como é que era mesmo? Tinha outra coisa da parte da pergunta dele. A pergunta foi: vocês comentaram que devemos ter mais receitas do setor de agro. Você já respondeu, né? Sim. Margens Ele do perguntou quarto das tri. margens do quarto tri. Isso. Eu espero que o quarto tri, obviamente, que a gente tenha boas margens. As margens, mas assim, tem uma contribuição mais positiva de várias obras de infraestrutura que agora estão em uma velocidade maior, né? Elas vão impactar mais positivamente o quarto tri. Nós temos a entre-safra com novembro e dezembro inteiro, né? Temos 2 embarcações a mais, mas, por outro lado, nós temos conclusão de um projeto que nós fizemos lá no sul, numa sonda de perfuração. Então, assim, é de se esperar as margens serem maiores, mas também, assim, podemos ter surpresas, mas eu aguardo margens estáveis ou melhores do que terceiro tri. Isso é a minha expectativa. Minha expectativa seria essa. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2024 da Priner está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um ótimo dia. Muito obrigado a todos.